Posso dizer uma coisa para você? Não desista de ser fiel. Porque às vezes você diz assim, sabe uma coisa, pastor? Do que adianta buscar a Deus? Do que adianta ser fiel? Olha como é que está a minha vida. Eu dou um passo para frente e 3 passos para trás. Parece que depois que eu vim para Jesus, as coisas ao invés de darem certo, parece que estão dando errado. Escute, isso é uma aparência. Porque a essência da verdade de Deus para a sua vida é: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na cruz de Jesus, nós vamos encontrar nos 3 idiomas a mensagem de que Jesus é o rei dos judeus. Os gregos simbolizando a filosofia, os romanos simbolizando o direito e os hebreus simbolizando a cultura religiosa, as 3 expressões culturais mais relevantes da época. Todos sabem que na época todos os caminhos levavam a Roma. Esse era um dito muito popular naquele contexto. Porém, eu e você sabemos que só existe um caminho que leva aos céus, e esse caminho tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. E a boa notícia é que Ele está na casa nesta noite, porque onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. Se você acredita nisso, aplauda o nome dEle nessa noite. Então perceba que Deus já havia preparado as culturas para a glorificação do nome que é sobre todo o nome. Aliás, o sol é uma perfeita analogia de quem Cristo é. Os profetas já haviam visualizado isso antes de Jesus encarnar. O profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: para vós que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol da justiça, trazendo salvação. E é óbvio que este sol profetizado por Malaquias no capítulo 4, versículo 2, é Jesus, a resplandecente estrela da manhã, a estrela central da constelação divina. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, esta verdade é confirmada. Eu, Jesus, disse João, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Todos estavam em trevas até Jesus aparecer, mas depois que Jesus aparece, uma luz aparece no final do horizonte. Então ninguém mais é caso perdido para Deus. Até mesmo aqueles que estão nas trevas podem ser alcançados pela luz que vem de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aos seus discípulos ele também diz: vós sois a luz do mundo. Se você está em Jesus, você também é luz do mundo. Diga glória a Deus, diga graças a Jesus, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Os magos disseram em Mateus 2:2: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos ao seu encontro para adorar. A estrela foi percebida pelos reis, pelos magos, pelos sábios. Aliás, essa palavra rei é uma tradução incorreta. Muitas pessoas usam essa terminologia, os reis magos, mas em nenhum contexto do Novo Testamento, no original grego, vai aparecer a palavra rei. Ou é mago ou é sábio. Na verdade, há quem diga que eles eram astrólogos, mas você sabe que a astrologia é uma pseudociência que se converteu em astronomia. Então, se você é uma daquelas pessoas que gosta de postar no seu status no Instagram o seu signo, você precisa ler Os Pais da Igreja e a obra de um rabino que nasceu em Córdoba e que morreu no Egito no ano de 1250.
304, denominado Ramban ben Maimônides, aonde ele vai desconstruir toda essa falácia dos signos e dos horóscopos, porque a minha vida e a sua vida não é determinada pelo arbitramento imutável das estrelas. A minha vida e a sua vida é determinada pelo sol da justiça, Cristo Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o nosso rei. Diga graças a Deus. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e pergunta para ele: qual é que é o teu signo mesmo, irmão? É leão agora, né? É leão da tribo de Judá. Diga graças a Deus. O que tem de crente lendo aquela revistinha de um tal de João aí para saber o que vai acontecer no dia de amanhã não é brincadeira. Diga oi, oi, oi. Troca a leitura da palavra de Deus por argumentos infundados, que não respaldam aquilo que a Escritura Sagrada nos diz. Pastor, ok, o senhor começou a mensagem dizendo que 3 séculos do início da igreja, o aniversário ou o nascimento, Natal, foi celebrado no dia 6 de janeiro, depois a igreja católica mudou para o dia 25, mas afinal, que dia nasceu Jesus? Os computadores, com base em dados astronômicos e não astrológicos, calcularam que o nosso Senhor e Salvador Jesus nasceu no dia 15 de setembro, no ano 7 antes da Era Comum. Então, o que está em pauta quando nós falamos sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus, é o seguinte: diante das inúmeras especulações acerca da data, fica evidente que mais importante do que o dia é o evento. Repito, mais importante do que um dia é o evento. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpriu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A profecia se cumpriu, ele nasceu. Quem pode glorificar o nome dele por isso? Sim, o evento é mais importante do que o dia. Por quê? O nascimento de Jesus teve endereço. Jesus nasceu em Belém. E cá para nós, irmãos, nada acontece por acaso. Diga comigo, nada acontece por acaso. Beit-Lehem é casa do pão. É óbvio que quando você vai comprar pão, você não vai na casa do pão. Você vai aonde? Na padaria. Deus é tão apegado com detalhes que Ele fez Jesus nascer exatamente em Beit-Lehem, na casa do pão, numa padaria. É por isso que mais tarde Jesus vai dizer: Ani lelechem nehai, eu sou o pão da vida, porque o pão nasce na padaria. Nada acontece por... Talvez você não esteja entendendo o porquê das circunstâncias existenciais da sua vida. Talvez você até esteja percebendo nesses eventos da sua história e da sua biografia fatalidades. Mas posso dizer uma coisa para você? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu
propósito. Deus é um Deus de propósito. O que está acontecendo na sua história não é por acaso. Acredite, já já Deus vai virar o jogo, e aquele que estava embaixo vai ficar em cima, e no final tudo vai dar certo, porque o Senhor é contigo. Agora veja, meus irmãos, quanta confusão conceitual quando falamos em Natal. Então é Natal, e o que você fez? Tem gente que confunde Natal com Noel. Digo, ui. Há uma distância enorme entre Natal e Noel, assim como há um gap, um abismo entre habeas corpus e corpus Christi. Veneziano e venezuelanos são duas culturas, dois povos completamente distintos. Então há uma confusão conceitual e uma desreferencialização semântica a respeito do verdadeiro significado do Natal. É claro que Natal é muito mais do que presentes. É claro que Natal é muito mais do que compras. Aliás, mais importante do que presentes é a presença dele na minha e na sua vida. É a presença dele, o Emmanuel conosco. Diga graças a Deus. E Herodes, irmãos, no texto que lemos, simboliza, reflete muito bem essa verdade. A Bíblia diz que Herodes, quando ouviu falar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, perturbou-se. Diga comigo, existem pessoas perturbadas por causa do nome de Jesus. Herodes perturbou-se. A Bíblia diz no versículo 3 de Mateus 2: alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Veja que interessante, o nascimento de Jesus causou espanto e perplexidade para muitas pessoas. Foi exatamente isso que ocorreu, não só com Herodes, mas com toda Jerusalém. Se atentarmos para o fenômeno chamado Natal, nós vamos perceber que até hoje é assim. Não pense você que o Natal é uma festa universal, celebrada em todos os países, porque não é. O nascimento de Cristo, por exemplo, não é celebrado em diversos países do mundo, como é o caso de Bangladesh, China, Coreia do Norte, Egito, Indonésia, Nigéria, Líbia, Japão, Paquistão e Turquia. Nestes países, o nascimento de Jesus, o Natal, nada representa. Porque, de verdade, Jesus para muitos, ainda hoje é uma pedra de tropeço. Não é sem motivos que Herodes, diga comigo Herodes, quem está me ouvindo diga graças a Deus. Herodes é símbolo do homem que, ao invés de aspirar comunhão com Jesus, prefere informações a respeito de Jesus. Se você ler o texto cuidadosamente e cautelosamente, você vai perceber que Herodes não deu nenhum passo em direção a Jesus. E isso se justifica porque a sua motivação era equivocada. Herodes preferiu o Jesus estudado, analisado, dissecado e procurado pelos magos, pelos sábios, pelos astrônomos, por outras pessoas, do que se relacionar com o Cristo da fé, do que ir ao encontro de Jesus, do que conhecê-lo, do que experienciá-lo. Eu não quero informações a respeito de Jesus, eu quero um relacionamento vivo e íntimo com o Rei da Glória. Quantos anelam por isso, digam graças a Deus.
Então Herodes simboliza o homem das estatísticas, dos dados, do Google, das redes sociais, de alguém que substituiu o real pelo virtual e que anela por um Cristo mais holográfico e digitalizado no estilo metaverso do que um Cristo pessoal, verbo feito carne, verbo feito gente. A Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era Deus, Deus estava em Cristo e Cristo se fez carne. Veja, se Jesus ficasse exilado nos céus, nós teríamos uma experiência virtual de Jesus, quase que holográfica de quem Cristo é. Mas acredite, Jesus deixou o cântico dos anjos, Jesus deixou as ruas semelhantes a ouro, para descer à terra e caminhar nas ruas empoeiradas de Israel, para pedir de beber a uma mulher samaritana. Se isso não for amor, meu irmão, como dizem os poetas, se todas as águas dos mares fossem tinta, se todos os homens fossem escrivãos, pintores, sim, nem mesmo assim o homem ia conseguir dimensionar o grande amor de Deus, de um Deus que abandona os céus para vir ao meu encontro e ao seu encontro para morrer numa cruz. Ele merece toda a honra e toda a glória. Por que ninguém resiste a Cristo? Porque Ele é a verdade de Deus feito gente. E por onde essa verdade passa, as pessoas não resistem. Eu e você somos chamados para ser expressão de Cristo na terra. Eu tenho declarado e pontuado nas minhas falas aqui, que a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão a sua vida, porque a sua vida é a escritura que o mundo lê. E o exemplo sempre vai ser o maior sermão. Quando a sua vida encarna a palavra de Deus, quando você se torna a palavra interpretada de Jesus em cada gesto, em cada olhar, em cada entrar, em cada sair, em cada silenciar, as pessoas ficam estupefatas e embasbacadas. Me diz uma coisa: que energia é essa que há em você? Há uma luz diferente. As pessoas às vezes não sabem nem chamar pelo nome, mas dizem que é energia, mas não é energia. Sabe o que é? É uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, que faz toda a diferença, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque você decidiu encarnar a palavra de Deus. Você não é um crente apenas de internet, você é alguém que vive a palavra de Deus quando ninguém está olhando. E sabe o que é que vai acontecer? Quando você vive a palavra de Deus, quando ninguém está observando, quando ninguém está te vendo, se prepara para lugares elevados, porque aquele que tudo vê, conhece a tua fidelidade no secreto, e Ele vai te colocar no lugar que Ele tem prometido te colocar. Se você recebe essa palavra, diga graças a Deus. Davi estava escondido, mas diante dos olhos de Deus ninguém está escondido. O homem pode não te ver, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo e contempla todos os moradores da terra. Posso dizer uma coisa para você? Não desista de ser fiel. Porque às vezes você diz assim: sabe uma coisa, pastor? Do que adianta buscar a Deus? Do que adianta ser fiel? Olha como é que está a minha vida. Eu dou um passo para frente e 3 passos para trás. Parece que depois que eu vim para Jesus, as coisas ao invés de darem certo, parece que estão dando errado. Escute, isso é uma aparência, porque a essência da verdade de Deus para a sua vida é: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, o diabo pode até estar olhando para a sua vida e estar dando gargalhada, mas sabe de uma coisa? Quem ri por último ri melhor, porque você vai rir com Cristo na sua vida. Diga graças a Deus e aplauda o nome dEle.